Bom dia! Começa mais um dia de leitura da palavra, mais um dia de juntos a gente vai ler a palavra de Deus, vai buscar a presença do Senhor, vai buscar a glória dele. Seja muito bem-vindo neste dia que começa uma semana, mais uma semana começando de leitura da Bíblia. Bom dia para você aí, que Deus te abençoe muito, que a glória de Deus venha sobre as nossas vidas, que mais uma semana a gente seja conduzido por Deus, dia 15 do 100. Já andamos 15 dias que estamos juntos lendo a palavra. Lembrando que domingo é o dia livre da leitura, então ontem a gente não teve, mas conta-se no total. Então ontem foi o dia 14, hoje é o dia 15 da nossa leitura, dia 15 do 100. A gente vai continuar lendo a palavra de Deus, buscando a presença do Pai. Bom dia para todo mundo, estou vendo muitas pessoas de Curitiba aqui, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Me fala de onde você está. Que cidade você nos acompanha, que nação você está, de onde você nos acompanha nesse dia de hoje, que o Espírito venha sobre nós, que a glória de Deus nos visite, que a gente seja revestido da presença e do poder de Deus ao ler a palavra, ao ler a Bíblia aqui, ó. Pega a tua Bíblia já e se prepara para a gente ler a palavra de Deus junto. Tô vendo muitas pessoas aí, bom dia, Brasília, Deus abençoe, Xaxim, bom dia, assim vai, Londrina, Paraná, Deus abençoe demais. Segundou, é isso mesmo. Teresina, Piauí, Deus abençoe demais. Atibaia, São Paulo, tem gente de tudo quanto é lugar aí. Igreja Nosso Lugar de Guarulhos, Deus abençoe. Ribeirão Preto, Deus abençoe vocês em Ribeirão Preto. Maryland, Estados Unidos, meu Deus do céu, que horas são nos Estados Unidos? Deve ser pelo menos umas 2 horas atrás, né? Deve ser umas 4 da manhã, é isso? Curitiba, já falei aqui, Conectados de Curitiba, muita gente aí de Curitiba, da Conectados, da nossa casa em Curitiba, Deus abençoe demais. Bom dia para todo mundo. Vamos começar? Assunção, Paraguai, Deus abençoe você. Ponte Alta, Santa Catarina, Rio Grande da Serra, meu Deus, Donizete de Curitiba, várias pessoas aqui, Osasco, São Paulo. Bom dia, vamos nessa, vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória dele fale sobre as nossas vidas e que a gente possa escutar de Deus. Vamos orar? Pai, nós oramos agora nesta manhã, nós pedimos que o teu Espírito Santo venha, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos direcione mais uma vez, que a tua palavra nos traga informação, mas também revelação, que a tua palavra nos traga alimento para os dias que nós precisamos, ó Pai. Nós consagramos esse dia de leitura a ti, abre o nosso coração e entendimento para escutar a tua voz na palavra. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa nos abençoar. Pega a tua Bíblia aí, vamos ler e vamos mergulhar naquilo que Moisés, como alguém mais velho, está ensinando uma geração. Hoje a leitura é um pouco mais robusta, hoje a leitura está bastante encorpada, porque Moisés vai começar a reensinar algumas leis para o povo. Você lembra comigo que a primeira vez que eu falei sobre leis, eu dividi mais ou menos em 3 categorias as leis. Existiam as leis litúrgicas, a maneira com que o sacerdote deveria cultuar. Esse não vai ser o foco de Moisés aqui, porque a lei litúrgica funcionava muito mais para a época do tabernáculo. Existiam as leis de moralidade, do relacionamento de moralidade entre as pessoas, da maioria das vezes da vida sexual das pessoas, a moralidade ou imoralidade, sexualmente falando. E existiam as leis de convívio, de convivência, o que era crime, o que não era, o que podia se fazer, não se podia. Este terceiro foco que eu falei aqui vai ser o principal foco das leis que nós vamos ler hoje. Por quê? Porque é uma nova geração, eles estão se preparando para entrar na Terra Prometida, e quando eles entrarem na Terra Prometida, eles precisam saber se relacionar entre eles. Então ele vai prever muitas coisas. Vai ter alguma coisa de lei cultual dizendo para não cultuar, mas não é lei litúrgica, né? O que não fazer, o que Deus não se cultuar. Mas não é a minúcia da lei de sacrifícios que a gente viu em Levítico. Tudo bem? Nós vamos ver que é interessante que Moisés, ele aprendeu o princípio que Jetro ensinou lá atrás. Jetro havia ensinado que Moisés não conseguiria julgar tudo sozinho. Então ele vai prever agora aqui que quando eles entrassem na terra, eles deveriam eleger juízes, escolher juízes entre si, para que os juízes pudessem ser esse intermediário para trazer as causas mais importantes aí sim para os sacerdotes e para os anciãos. Nós vamos ler tudo isso. Então ele começa fazendo a primeira memória, lembrando as 3 principais festas do povo judeu. Está lá no capítulo 16, começa a nossa leitura no 16 hoje. Primeiro ele vai falar das 3 festas judaicas. Primeiro, no mês de Abib, que é o que lembra que é o primeiro mês. Abib para nós depois se tornou Nissan, mais ou menos em março e abril. No mês de Abib celebra a Páscoa ao Senhor.
Então, na Páscoa, versículo 2, sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus do rebanho, do gado, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Então, interessante observar isso aqui, porque a Páscoa, então, deveria ser feita no lugar que o Senhor escolheu para habitar o seu nome. A Páscoa seria feita num lugar em específico, diferentemente do que aconteceu no Egito, quando o povo estava para sair da terra e cada um sacrificou na sua casa. Agora viria um lugar para sacrifício, um lugar para reunião, um lugar para celebração da Páscoa. Vai falar dos pães asmos. Nela, na Páscoa, você não vai comer nada levedado. 7 dias você vai comer pães asmos, versículo 3. Pão da aflição, para lembrar que você saiu apressadamente da terra do Egito. Para que você se lembre todos os dias da tua vida, no dia que você saiu da terra do Egito. É um memorial. Fermento você não vai ter contigo por 7 dias em todo o teu território. Também da carne que você sacrificar à tarde, no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Não poderás, ó, o versículo 5 que eu falei aqui, ó, sacrificar a Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor teu Deus te dá, mas no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa. O que ele está dizendo, então? É uma maneira da nação continuar unida. Porque se cada um entra, vai para a sua cidade, vai para o seu canto, e cada um só celebra a Páscoa do seu jeito, há uma desunião na nação. Então o que ele está dizendo? A Páscoa ela vai ser comemorada num lugar específico que o Senhor escolher para habitar o seu nome. Ele está prevendo que um dia vai ter esse local. 7 semanas depois da Páscoa, versículo 9, quando você contar 7 semanas e a foice começar a nascer, a colheita começar, você vai contar 7 semanas. E aí você vai celebrar a festa das semanas ao Senhor. Então, 7 semanas, 7 vezes 7, 49. No dia que você começar, no 50º dia, você vai começar a festa das semanas. Essa festa é conhecida como festa das semanas, mas também, com a origem do nome grego, ela é conhecida como festa de Pentecostes. Festa de 50 dias depois da Páscoa. Festa de Pentecostes é conhecida demais. Quando a gente fala em Pentecostes, você lembra do derramamento do Espírito Santo nesta festa. Então lembra que todo mundo se reunia e a festa para celebrar a Páscoa. 7 semanas depois eles se reuniam de novo para celebrar o início da colheita. No final da colheita, celebre, versículo 13, a festa dos tabernáculos. Celebre 7 dias quando você tiver recolhido da tua eira e do teu lagar. Então começou Pentecostes, terminou festa dos tabernáculos, ou a festa das tendas, ou Sukkot, para lembrar-se que a gente habitou em tendas quando a gente andou no deserto. 3 vezes ao ano, então, você vai aparecer perante do Senhor, versículo 16. Na festa dos pães asmos, que é aquela festa de 7 dias com pão sem fermento na Páscoa. Festa das semanas, festa do Pentecostes. E na festa dos tabernáculos, o Sukkot. Porém, não, olha o versículo 16. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. O que ele está dizendo é, não venha para a festa só pela festa. Venha apresentando algo ao Senhor. Traz o teu fruto da terra, traz o primogênito dos seus animais. Traga algo para oferecer ao Senhor. Como que isso se relaciona hoje, gente? De 2 formas. Quando você for um culto, for a uma igreja, não vem de mãos vazias, ou seja, não vem com coração vazio. Vem para realmente cultuar. Não vem só querendo receber. Vem para entregar, entrega a tua melhor adoração, entrega o teu melhor louvor, entrega a tua própria vida nas mãos do Senhor para que Ele possa fazer algo. E também entrega recursos. Traga ao Senhor teus dízimos, traga ao Senhor tuas ofertas, financeiramente falando, mas se apresenta ao Senhor. Não vem só querendo extrair algo de sua presença, venha querendo entregar algo. Eu não vou me apresentar diante de Deus com as minhas mãos vazias, ou seja, eu não vou só chegar para cultuar, para extrair, eu vou chegar para oferecer. Eu ofereço a minha vida, eu ofereço minha adoração, eu ofereço o meu melhor. Por isso o culto é um culto vivo, é uma experiência real. Que nós não sejamos uma geração de espectadores que está ali só para assistir, olhando. Não, Senhor, eu levanto as mãos, eu digo glória a Deus, eu canto na presença do Senhor, eu me ajoelho na presença dele se assim eu quiser. Eu não me apresento de mãos vazias, eu me apresento oferecendo o meu melhor. Ofereça ao Senhor o seu melhor. Versículo 18 é aquilo que eu te falei. Ele está prevendo então para eles constituírem juízes e oficiais sobre eles. Juízes e oficiais, versículo 18, constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor te dará. Juízes, preste atenção, versículo 19. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, todo mundo é igual. Não tomarás suborno,
porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Ele está prevendo, sejam juízes honestos. Não estabeleça poste ídolo, plantando árvore junto ao altar do Senhor teu Deus. Não levante coluna, que o Senhor Deus odeia. Ele está falando de duas práticas do paganismo. Do lado do altar, levantando árvores e adorando árvores, adorando itens da natureza, levantando colunas para adoração, para deuses pagãos. Ele está falando, não faça isso. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus, versículo 1 do capítulo 17, novilho ou ovelha em que haja imperfeição, ou algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Mais uma vez, mostrando a cultura que a gente tem que ter ao cultuar. No caso deles, poxa, você tem um novilho com defeito, é esse que você vai escolher para apresentar ao Senhor? Ou seja, você vai apresentar ao Senhor o teu pior, a tua sobra, o que você não quer, e não o teu melhor? Fazendo o nosso paralelo, mais uma vez, cultua ao Senhor com o teu melhor. Cultua o Senhor com o melhor que você tem. Como é bom você reservar o teu melhor ao Senhor. É fácil, vamos fazer a nossa realidade aqui, é fácil você por 100 dias se comprometer a ler 14 capítulos, e mesmo que você não esteja conseguindo ler, assistir uma live, sentar, fazer anotações, não é fácil, mas é apresentar ao Senhor o teu melhor, é apresentar ao Senhor aquilo que você tem de melhor para oferecer a Ele. Senhor, eu vou te oferecer o melhor da minha busca, vou te oferecer o melhor do meu tempo, vou te oferecer o melhor da minha vida. Então você já pegou a dica aí de qual é a frase de hoje? Ofereça ao Senhor o seu melhor. Ofereça o melhor que você tem a Ele. O melhor dos teus dias, o melhor do teu tempo. Eu falo muito de gerações porque para mim os melhores anos de nossas vidas vão ser gastos na presença de Deus. Então, os melhores anos da vida dos teus filhos, da tua própria vida, vão ser gastos na presença do Pai. Senhor, que o nosso vigor, que a nossa força, que a nossa entrega seja gasto em tua presença. Então, sim, vá a um culto para cultuar, vá a um culto para participar, frequente uma igreja para participar, sirva em algum ministério. Não fique só de domingo a domingo servindo, senta na cadeira e volta para casa, senta na cadeira. Não, sirva, se envolva, sirva a igreja, sirva o ministério, sirva a comunidade onde você mora, ofereça a Deus o teu melhor. Então nossa frase de hoje é, eu ofereço, como que eu falei? Até esqueci. É essa aí, ofereça a Deus o seu melhor. É o que nós temos que fazer. Glória a Deus por isso. Então vamos nessa. Ele continua, olha, ele vai começar a prever castigos que a lei ia trazer. O primeiro é para a idolatria. Quando no meio de ti, de algumas cidades, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor, transgredindo a aliança, quando ele começar a servir, versículo 3, a outros deuses, ao sol, à lua, todo o exército do céu que eu não ordenei, que ele seja denunciado e você escute. Então, indague, sendo verdade o que ele fez, isso será abominação em Israel. Você vai levar o homem e mulher fora das portas e eles vão ser apedrejados até a morte. Lembra que a lei tinha que ser pesada, e mais uma vez o problema não é a lei, é a desobediência a ela. Lembra que a gente não está falando que tinha a graça de Jesus Cristo, graças a Deus pela graça de Jesus que nos perdoa os nossos pecados, nos livra dos apedrejamentos. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer, por depoimento de uma só testemunha não morrerá. Ele vai começar a mostrar como as questões difíceis vão ser julgadas. Então, 2 ou 3 testemunhas têm que provar um fato, não é um surgindo dizendo, eu vi esse cara, não. Tem 2 ou 3 testemunhas, essas pessoas conseguem, na lei, cumprir as suas sentenças. Por isso que lá na frente, fazendo um paralelo aqui, a Bíblia diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu vou estar. Tem 2 testemunhas, tem pessoas ali, a glória dele vai se manifestar. Agora, você foi eleito como juiz aí na tua região, na tua cidade, ele vai prever de novo, versículo 8. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre um caso de homicídio, demanda, violência, questões de litígios, juiz, não tenta resolver sozinho. Olha o que ele vai prever. Versículo 9. Você vai se levantar, vai subir ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Vai falar com os levitas, com os sacerdotes e ao juiz, tinha um supremo juiz, que houver naqueles dias. Você vai perguntar, eles vão te dar a sentença do juízo. Então, de novo, ele está indo na minúcia, para mostrar uma regra de convívio. Então, vocês vão ter juízes aí do dia a dia, das questões do dia a dia, mas vão ter questões mais difíceis. Tragam para o sacerdote, tragam para os levitas, tragam para o juiz da nação. E eles vão trazer a sentença.
E vocês, versículo 10, vão respeitar. Vocês farão segundo o mandato da palavra que anunciarem do lugar que o Senhor escolher. Você vai ter cuidado de fazer tudo o que te ensinarem. Então, siga a orientação do juiz. Olha o que ele vai prever agora e veja se Moisés não era conduzido pelo Espírito de Deus, se era conduzido pela própria presença do Pai. Porque o que ele vai falar agora, a gente vai ver acontecendo só em 1 Samuel. Eles nem entraram na terra prometida, mas ele já está prevendo, olha, vai chegar um dia, versículo 14, quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus dá, quando vocês possuírem a terra para habitar, vocês vão pedir, estabeleçam sobre nós um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Isso só aconteceu quando o povo de Israel pediu um rei e Saul foi levantado como rei. Ele está prevendo isso bem antes. Quando acontecer isso, faz uma coisa, estabelecerás sobre ti um rei, como aquele que o Senhor escolher, versículo 15. Este rei vai viver de forma justa. Versículo 16, não se multiplicará para si cavalos, nem fará o povo voltar ao Egito, porque vocês nunca mais vão voltar nesse caminho. Esse rei não vai multiplicar para si mulheres, versículo 17, não vai se multiplicar para si prata, ouro, vai ser um rei honesto. Também quando se assentar no trono do seu reino. Então, ok. Vamos dar uma pausa aqui, que é importante você entender. Você percebeu no versículo 15 que o rei era para ser aquele que o Senhor escolhesse? Você vai ler quando a gente chegar na história de Saul, que Saul foi a escolha do povo, não foi de Deus, porque o povo esqueceu desse mandamento. Mas olha o que ele está dizendo, o rei, qualquer um que se for levantado para reinar, ele vai ter que ter uma base. Quando esse rei, versículo 18, se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei. Isso que Moisés estava ensinando para eles agora. Ele vai escrever num livro que está diante dos levitas e dos sacerdotes. Este rei vai ter consigo essa lei e todos os dias a lerá, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus. A base do rei era ler a lei, que era o único acesso que eles tinham aos ensinamentos. A Bíblia diz hoje que nós somos reis e sacerdotes. Qual que é a nossa base? Viver sem ler isso aqui, para quem é rei e sacerdote, para quem serve ao Senhor, é loucura. Viver sem essa leitura é loucura. Olha só, vou mandar fazer um adesivo. Viver sem essa leitura é uma loucura. Então, ofereça a Deus o seu melhor. O melhor da tua leitura, o melhor da tua entrega, o melhor de ler esse manual. Ele é o manual da sua vida, olha lá, ó. Tem uma Bíblia como essa que você sai riscando para tudo quanto é lado, ó, se você gosta, se você tem dó de riscar uma, fica com uma limpinha lá, mas pega uma ali, ó. Anota, estuda, corre, vai atrás. Você tem materiais maravilhosos como esse aqui, ó. Isso. Busca, estuda o Senhor, ofereça a Deus o seu melhor. Ele vai prever, então, agora no capítulo 18, a herança dos levitas. Lembra-se que ele havia previsto, quando eles entrassem na terra, que cada tribo teria uma região, um pedaço de terra, fisicamente falando, mas os levitas não. Os sacerdotes e levitas, versículo 1 do capítulo 18. E toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel, das ofertas queimadas ao Senhor, daquilo que lhes devido comerão. Lembra que lá em Levítico ele já tinha previsto que quando o sacerdote fosse receber ofertas, parte era o seu sustento? Eles não vão ter pedaço de terra. Olha que interessante, versículo 2. Não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Então confia no Senhor. Sacerdote, confia em Deus, tribo de Levi. Contudo, será, pois, o direito devido aos sacerdotes, da parte do povo que oferece sacrifício, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote. Aí está mostrando o que eles podem ter: a espada, as queixadas e o bucho, a porção do sacerdote. Olha o que ele está ensinando para cada morador, para cada tribo. Dar-lhes as primícias do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Então, a maneira que ele encontrou de sustento para o sacerdote era trazer as primícias para o sacerdote. Entregue as primícias para o sacerdote. Era um costume, uma cultura na época. Porque o Senhor teu Deus escolheu entre vocês, entre todas as tribos, para ministrarem o nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. Então ele está prevendo os sacerdotes que iam ficar em tempo integral ali. Você não vai poder plantar, não vai poder colher, não vai poder cuidar de animais, você não vai ter nem pedaço de terra. Então lembra que ele já tinha previsto que eles seriam a cidade dos levitas, mas agora ele está dizendo também, traga primícias, ofereça ao sacerdote o sustento, porque o sacerdote não teria outra forma de sustentar. Era como ele estava prevendo que o sacerdote fosse cuidado. Agora, um povo que cresceu assim, com essa cultura de abençoar o sacerdote, eles estão
sendo honrados pelo próprio Deus, porque eles estão sendo prósperos pelo próprio Deus, estão ajudando também a sustentar o sacerdote que está ali. Ele vai lembrar que além de honrar o sacerdote, eles não tinham que se entregar a nenhum outro tipo de sacerdócio. Versículo 9, quando você entrar na terra, do capítulo 18, quando você entrar na terra que o Senhor Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos que estão lá. Ou seja, não se achará em ti quem faça passar no fogo seu filho, a sua filha, costumes pagãos, não haverá adivinhador, progestinador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, mágico, nem quem consulte mortos, ou seja, não há outro tipo de sacerdócio. Quem faz isso é abominação ao Senhor, por essas coisas o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Versículo 13, perfeito serás com o Senhor teu Deus, porque essas nações que você tem de possuir, lá tem costumes de procrastinador, adivinhador, mas porém a ti, o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então vocês estão chegando lá na terra onde vocês vão chegar, lá tem todo esse tipo de ritual, com vocês não. Agora, olha, pega uma caneta aí se você quiser riscar a tua Bíblia. Olha a promessa que Moisés está fazendo. O Senhor teu Deus te suscitará, versículo 15 do capítulo 18. O Senhor teu Deus te levantará, te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Calma. O que Moisés era para o povo? Moisés era um mediador. Ele ouvia de Deus, falava com o povo. Ouvia do povo, falava com Deus. Ele intercedia em favor do povo na presença de Deus. Moisés era um mediador. E Moisés está dizendo, vai chegar um momento que Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. Ou seja, Deus vai levantar um mediador. Segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando o povo estava reunido. Versículo 18. Eu vou levantar um profeta no meio dos teus irmãos, semelhante a ti, Moisés, em cuja boca porei as minhas palavras, ele lhes falará tudo o que eu ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso eu vou pedir contas. De quem que ele está falando? Quem seria o mediador que um dia Deus ia levantar no meio do povo? Ele está falando do próprio Jesus Cristo. Sabe quem lembrou disso quando estava pregando sobre Jesus? Pedro, no discurso de Pedro, em Atos capítulo 3, no versículo 22, ele vai lembrar, quando ele está falando de Jesus Cristo, que Jesus Cristo foi para nós, ele vai lembrar da promessa de Moisés. Ele fala, gente, lembra que Moisés prometeu que Deus ia levantar um profeta? Está aí. Pedro fez essa analogia. Hebreus capítulo 8, depois você anota e vai lá ler no final da live. Hebreus capítulo 8, versículo 6, fala sobre esse mediador. Jesus Cristo é o mediador que Moisés está prevendo em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Como é maravilhoso a gente entender que a gente tem um mediador e o nosso mediador é Jesus Cristo. Então ele diz assim, vamos entender o filtro, porque também vai surgir o falso. Vai surgir profeta, vai falar meu nome que eu não mandei falar. Então vamos entender qual é o filtro, versículo 22. Quando um profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, não acontecer como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou o profeta, não tenha temor dele. Então, Deus um dia vai levantar um profeta, um intermediário entre o povo e Deus, mas vão surgir vários falsos. Qual que é o filtro? Se o cara profetizar e não acontecer, isso não veio de Deus. Eles vão prever agora, capítulo 19, 6 cidades de refúgio. Lembra que eles deveriam prever cidades para quando um homicídio acontecesse sem culpa. Ele vai até explicar aqui, ó, se um dia você estiver num campo e um homicida sem querer matar o seu próximo, mande-o para a cidade de refúgio, para que ele seja livrado do vingador de sangue. Lembra que era olho por olho, dente por dente. Então, porque ele matou, ele não possa ser morto, porque foi involuntário. Ele está prevendo isso. Mande-o para a cidade de refúgio, para que lá ele seja refugiado. A cidade de refúgio, então, é um local onde as culpas são anuladas. Quem é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, que Salmos diz. Tudo aqui é associado a Jesus Cristo. Ele é o nosso refúgio, ele acabou com a nossa culpa. Mas ali ele está dizendo, olha, manda e preveja cidades onde o inocente, ou que deveria ter culpa, mas é inocente, vai ser inocentado. Por outro lado, ele está mostrando, se o homicida matar por vontade própria ou com maldade no seu coração,
ele também vai ser morto de igual forma, porque a lei é olho por olho, dente por dente. Está lá no versículo 11 e 12. Ele vai mostrar dos limites, como você ia proteger os limites da sua herança. São várias leis aqui, aí você vai lendo com calma, mas olha o versículo 14, do capítulo 19. Não mude os marcos do teu próximo, que os teus antigos fixaram na tua herança. Ou seja, não muda os marcos. Respeita os limites dos terrenos, das possessões de terra que Deus vai dar para cada povo. De novo, ele vai lembrar da lei que eu te falei, que pelo menos 2 pessoas têm que testemunhar para que um fato aconteça. Olha só, versículo 15. Uma só pessoa não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou qualquer pecado que essa pessoa for cometido. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Agora, quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar, então os 2 homens que tiverem demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e juízes. Os juízes vão indagar bem, se a testemunha falsa tiver testemunhado falsamente, fale-ás que cuidou de fazer ao teu irmão e ele vai ser exterminado no meio de ti. Então cuidado para você não levantar falso testemunho, porque assim se fazia. Todo mundo tinha o direito de ser defendido e eles buscavam os mais sábios, os anciãos, os sacerdotes, perante o Senhor. Então a justiça pertencia ao Senhor. Tem 2 ou 3 testemunhas de um fato? Ok, vamos resolver. Não tem? Vamos apresentar causa perante o Senhor. Interessante olhar como Deus cuidava do seu povo, que ia começar a guerrear. E eles iam, agora como guerreiros, ir para o fronte de batalha. Mas ele vai prever na lei alguns cuidados e algumas exceções para que homens não pudessem ir para a guerra. Mas a primeira coisa é entender, tenha coragem para guerrear. Versículo 1 do capítulo 20. Quando você sair a peleja contra os teus inimigos, e você vir lá do lado de lá, cavalos, carros, povo maior em número do que o teu, não o temerás, pois o Senhor teu Deus te fez sair da terra do Egito. Ele está contigo. Quando você se chegar à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Então, começou a guerra, a base é o sacerdócio. E o sacerdote vai dizer, ouvi Israel, vocês se chegam para lutar contra os vossos inimigos, não tremais, nem vos atemorizeis. Versículo 4, pois o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco. Ele peleja por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Olha a base da guerra. Ele está dizendo, você pode até enfrentar uma guerra com um inimigo que você acha que é maior do que você percebe que é muito maior do que você. Saiu para essa guerra, saiu para lutar, que o sacerdote vá à frente e diga, não tenham medo, o Senhor é convosco, o Senhor é contigo. Eu, como pastor, como sacerdote, eu quero orar e abençoar a tua vida. Eu não sei qual guerra você enfrenta essa semana aí, quais são os desafios que você tem nesse mês que se inicia. Mas eu quero lembrar as palavras que os sacerdotes falavam no Antigo Testamento. O Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Ele pelejará por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Que coisa maravilhosa, Deus sempre é conosco na guerra, Deus sempre é conosco na batalha, por isso que a gente oferece a Ele o melhor, porque a gente ama esse Deus, a gente ama estar na presença dEle. Olha o versículo, a partir do 5 até o versículo 8, ele vai mostrar algumas exceções para não ir à guerra. Por exemplo, se um homem edificou uma casa nova, que nem a consagrou ainda, que ele vá para casa e não morra para que outra pessoa consagre. Se um homem plantou uma vinha e não desfrutou da vinha, volta para casa, não vai para a guerra. Se o homem está desposado, ou seja, está noivo, mais ou menos noivo, está prometido a alguém em casamento, mas não casou ainda, não recebeu a sua esposa, volta para casa para que não morra na guerra. Agora olha que interessante o versículo 8. Se você for medroso de coração tímido, volta para casa também, para que você não influencie os corações dos outros guerreiros. Está com timidez, está com medo na guerra? Nem vai. Guerra é para guerreiro. Então é isso que ele estava dizendo. São exceções para não ir à guerra. Agora, tem um protocolo para a guerra. Ele está ensinando. Quando você entrar numa cidade, ou se aproximar de uma cidade, versículo 10, para lutar contra ela, primeiro, oferece paz. Fala, ó, não quer fazer paz comigo? Não vou nem lutar? Se a resposta é de paz e te abrirem as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Ou seja, gente, é uma cultura de guerra. Lembra que eu falei que agora as guerras vão iniciar. Então, primeiro, vocês são poderosos, eu vou ser com vocês. Chega numa região, chega numa cidade, fala, ó, vocês querem ficar escravos pela paz mesmo ou vocês querem lutar?
Se eles aceitarem, tudo bem. Agora, versículo 12, se essa cidade não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então você vai sitiá-la, você vai conquistar. O Senhor teu Deus a dará na tua mão, todos do sexo masculino que houver nela, vocês vão passar a espadas, mulheres, crianças, animais, vocês vão levar como despojo. Das cidades que o Senhor te Deus te dá em herança, não deixará nada com fôlego de vida, como o Senhor te ordenou, você vai destruí-las totalmente quando uma cidade for muito longe. Regras de guerra. Mais uma vez, na regra de guerra, não há misericórdia, não há negociação, há tratativa de paz ainda, não quis paz, vamos para a guerra. Se a cidade é próxima, você vai trazer o despojo, se a cidade é distante, você vai eliminar tudo da cidade. Aí, de novo, ele vai prever um monte de leis. A partir do capítulo 21, um monte de leis específicas, eu vou ler algumas delas. Por exemplo, se você encontrar um morto, não sabe como essa pessoa morreu, como ela foi morta, você vai chamar anciãos e juízes, eles vão fazer um raio da cidade mais próxima, para que a cidade mais próxima venha diante das águas correntes a autoridade, os sacerdotes, para pedir perdão ao Senhor. Porque eles encaravam a morte de alguém como algo sério, principalmente o irmão matando o irmão, né? Ou seja, mesmo povo matando o mesmo povo, vamos pedir perdão a Deus. Vai prever também se você foi na guerra e trouxe uma mulher prisioneira, se você quiser tomar por mulher, você vai levar essa mulher para casa, rapa a sua cabeça, corte as suas unhas, deixa ela ficar na veste de cativeiro chorando e depois você vai a tomar como marido. Se você não se agradar dela, você pode deixá-la ir sem fazer mal. Então, ele está prevendo regras, são regras específicas daquela época. Ele vai mostrar de novo o direito que o filho primogênito tinha. É importante isso porque a gente vai estudar sobre primogenitura em alguns capítulos, em alguns personagens para frente. E olha que o primogênito é o primeiro, nascido primeiro numa família tinha. Se um homem tiver duas mulheres, uma que ama, outra quem aborrece, ou seja, ele ama uma mulher mais que a outra, e o primogênito foi da mulher que ele gosta menos, não poderá dar primogenitura ao filho da amada. Ou seja, primeiro é primeiro, nasceu primeiro é o primogênito de qualquer forma, independente de que mulher esse homem tenha tido. Lembra que na cultura da época era uma cultura poligâmica, podia ter mais de uma esposa. Mas olha o que acontece com o filho primogênito. O filho primogênito, versículo 17, terá porção dobrada de tudo quanto a família possuir, porque ele é primogênito do vigor, o direito da primogenitura é dele. Então o primogênito, na divisão e na partilha dos bens familiares, recebia o dobro de todos os outros irmãos. E o que a Bíblia e o que a lei aqui na Bíblia está garantindo é que primogênito é primogênito. Não é primogênito da mulher que você mais amava, da mulher que você tinha mais afeição. É o teu primeiro filho, teu primogênito, vai receber o dobro da herança dos irmãos. Tudo bem? Olha aqui, se você é pai de filhos desobedientes, depois você mostra esse textinho e fala, olha como Deus é misericordioso com você, olha isso. Versículo 18. Se algum filho, ou se você tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do pai ou da mãe, e ainda castigado, continua não obedecendo, então com o filho que é só uma benção, desobedece e não escuta a voz do pai e da mãe, corrigir, ele não desobedece, olha o que fazia na época, é época, tá gente? O seu pai e a sua mãe o pegam esse filho, o levarão para os anciãos da cidade à sua porta. E lhe dirão, este nosso filho é rebelde, contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto, é beberrão. Então todos os homens da sua cidade apedrejarão até que ele morra, para que todo Israel escute e tema. Gente, de novo, lei da época, a pena de apedrejamento era uma das piores que existia, mas até para o filho desobediente havia esse cuidado. Agora eu vou te mostrar a pior pena que existia para você entender. Se alguém tiver pecado, versículo 23, e o pecado for passível da pena de morte, e tiver sido morto, você vai pendurar essa pessoa num madeiro. Porque o seu cadáver permanecerá no madeiro durante a noite, certamente você o vai enterrar no mesmo dia, porque o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus, para que a terra não fique contaminada com a herança. A pior pena, a maior maldição era ser pendurado no madeiro. O que ele está dizendo aqui? Normalmente quando alguém morria, existia-se um tempo de velório dessa pessoa para depois enterrá-la. Esse cara é tão maldito, pendura no madeiro e no mesmo dia já enterra, para que a terra não se contamine com a herança desse maldito.
A pior maldição, a pior pena, o pior tipo de pena era pendurar alguém no madeiro. Quem veio e como forma de morrer escolheu o madeiro, escolheu a cruz, escolheu a pior pena? Jesus Cristo. Ele se tornou maldição por mim e por você. Ele, não tendo pecado, assumiu a pior pena, a pena por pior criminoso. Por isso, quando a gente vê lá Jesus Cristo conversando com 2 ladrões na cruz, estavam pendurados ali, imagina o que aqueles caras tinham feito. Que a pena deles não foi morrer a pedrada, foi morrer na cruz pendurado. Aqueles caras eram altíssimos criminosos. Deus olha para eles, Jesus olha para eles e diz: olha, eu te perdoo, hoje mesmo você está comigo no paraíso. Jesus Cristo perdoa, Jesus Cristo é restaurador, isso é maravilhoso. Ele continua prevendo leis. Se você extraviar um boi e uma ovelha, se você encontrar um boi e uma ovelha extraviados que não são teu, guarda na tua casa até que o dono ache. De novo, leis de convívio, você vai lendo ali, são leis só para você entender como funcionavam os relacionamentos interpessoais da época. Olha que interessante o versículo 5. Mulher não usará roupa de homem, nem homem de mulher, porque qualquer que fizer tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Lei, está aí. Ou seja, mantenha preservado as características que Deus te deu. Aí ele continua mostrando: se no caminho você encontrar um ninho de ave, não pegue para você, deixe livremente a mãe. Se você edificar uma casa nova com parapeito, cuidado, com parapeito você vai construir para que ninguém caia e o sangue venha sobre você. São leis em geral, que às vezes parecem até meio aleatórias, mas ele está mostrando leis de convívio. Não semeará na tua vinha 2 espécies, de maneira que a semente não se degenere no seu fruto, ou seja, cuidado, olha o cuidado. Não mistura 2 tipos de sementes assim gerar um fruto novo. Cuide da ordem de semeadura que Deus te ensinou. Ele está ensinando. Não lavras com junta de boi e jumento. Não te vistas de estofos de lã e linho juntamente. Cuidado com a mistura. Ele está prevendo o que seria a origem da Babilônia, que é a confusão pela mistura. Cuidado com a mistura. Se um homem se casar com uma mulher e depois coabitar com ela, olha a lei do casamento, versículo 13. Se um homem casar com a mulher, coabitar com ela e aborrecer, ele atribuir atos vergonhosos, como por exemplo: nossa, eu casei com essa mulher, mas ela não era virgem. Você vai ter um sistema para provar isso. Vai chamar o pai da moça, vai levar os anciãos, o pai vai mostrar uma prova dessa virgindade. Se não conseguir provar, inclusive a moça seria digna ou apta para ser apedrejada. Se um for achado estado com uma mulher que tem marido, ambos morrerão, porque se deitou com uma mulher que já tinha marido. Se um homem achar uma mulher desposada, virgem, e se deitar com ela, ambos vão à porta e ambos vão morrer apedrejados. Então, ele está prevendo leis de moralidade mais uma vez. Você lê tudo lá no capítulo 22, leis de moralidade. Quem estava excluído da Assembleia Santa, depois você vai ler. De novo, ele está prevendo defeitos, impurezas, e defeitos até no físico, e também raiz de alguns povos que não podiam estar nas Assembleias Santas. Você vai ler. Você vai ler porque tem coisas mais assim, não infantis. Depois você lê o começo do capítulo 23, tá? Lá na continuidade do capítulo 23, no versículo 9, ele vai dizer: olha, quando você sair contra o exército do inimigo, se guarda das coisas más. Se houver entre vós, por algum motivo, que não esteja limpo, saia do acampamento e não permaneça no acampamento. No final da tarde, lava-se com água. Até, ele está prevendo, estou rindo aqui, porque até ele está prevendo itens de higiene pessoal, ou de saúde pública. Leva junto no acampamento uma pazinha. Fez o número 2 ali, versículo 13. Quando você se abaixar, cava, cobre o que você, os teus excrementos. Olha o que Moisés está prevendo, de novo, cuidando do relacionamento pessoal, está ensinando uma geração. Tudo isso aqui, eu sei que é uma leitura mais robusta, mais pesada, mas está mostrando o cuidado de Moisés com uma geração. Por quê? Versículo 14 do capítulo 23. Porque o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar, para te entregar aos teus inimigos. Porque o teu acampamento então será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. Então, tenha santidade. Nossa frase de hoje: apresente ao Senhor o seu melhor. Aí de novo ele vai mostrar em relação aos fugitivos, a usura,
como você tinha que tratar os seus escravos. De novo, não entregarás ao Senhor o escravo que tenha fugido dele e se acolher a ti. Fugiu um escravo de alguém, não devolve para o seu Senhor que ele vai ser morto. Fique contigo no meio de ti, no lugar que você escolher, nas suas cidades, não o oprima. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Os pagãos tinham prostitutas cultuais, homens e mulheres. Ele está dizendo, no nosso povo isso não existe. Não trará salários de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor, teu Deus, para que, por qualquer voto, para que nenhuma outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor. A teu irmão, olha o versículo 19, não empreste com juros, não explore o seu irmão, a gente já tinha visto isso. Ao estrangeiro, empresta com juros, porém a teu irmão não empresta, porque o Senhor, para que o Senhor teu Deus abençoe teus empreendimentos na terra que você tem que possuir, ou seja, cuidado para você não explorar o teu próprio irmão, era o cuidado dos relacionamentos interpessoais. Fez um voto com o Senhor, versículo 21, fez um voto com o Senhor teu Deus, não tarde em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o pedirá de ti, e em ti haverá pecado se você não cumprir o voto. Fez um voto? Cumpra. Fez o voto? Se entrega ao Senhor. Ofereça a Deus o teu melhor. Capítulo 24, ele vai mostrar a lei do divórcio, e às vezes isso traz controvérsia ou dúvida. Eu quero já antes de ler a lei, dizer que Jesus Cristo mudou essa lei, tá? Mas vamos nessa. A lei mosaica era assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e ela não for agradável aos seus olhos, e por ela se achou alguma coisa indecente, então ele vai lavrar um termo de divórcio, vai dar na mão dessa mulher e vai despedi-la de casa. Essa era a lei de Moisés, tá? Lembra que estou numa sociedade que predominantemente favorecia o homem. Então, casou com a mulher, olhou, não agrada mais por algum motivo, ele dava a carta de divórcio. Segue tua vida. Jesus Cristo mudou isso em Mateus capítulo 5. Ele diz assim, gente, comigo não é assim. A lei de Moisés, depois você lê lá em Mateus 5, ele diz assim, a lei de Moisés diz que um homem pode repudiar uma mulher. Comigo não. A não ser em casos de imoralidade. Porneia no original grego. De imoralidade sexual, o que Deus uniu, o homem não separa. Está escrito, então Jesus Cristo mudou. Ou seja, nos tempos modernos, o casamento não é assim, acordei hoje, olhei para minha mulher, olhei para meu esposo, não quero mais, acabou. Não. Tem alguns casos de imoralidade que a Bíblia prevê que o divórcio pode acontecer, mas mesmo assim a Bíblia é uma Bíblia de restauração. Então está vivendo uma situação difícil no teu casamento? Primeira coisa, busque restaurar. Que os dois busquem restauração, que os dois busquem recomeço. Casamento não é um negócio fútil assim, que não quero mais simplesmente porque não quero. Não. Jesus mudou a barra, aumentou a barra, tudo bem? Só para a gente lembrar disso. A partir do capítulo 5 vai mostrar o caráter humanitário dos relacionamentos entre pessoas. Homem recém-casado não sairá para a guerra. Não se colocará qualquer encargo sobre ele. Depois que casou, versículo 5, por 1 ano ficará livre em casa, para promover a felicidade da mulher que o tomou. Então, de novo, as exceções para a guerra, como Deus cuidava de cada detalhe. Se alguém achar alguma coisa que tenha roubado dentre seus irmãos, o ladrão vai morrer. Guarda-te da praga da lepra. Lembra que o Senhor fez com Miriam no deserto. Se você emprestar alguma coisa ao teu próximo, não entra na tua casa para pegar de volta. Fica do lado de fora. E o homem que você emprestou, ele vai te devolver. Se o homem for pobre, restitui-o sem falta o penhor que ele emprestou. Não oprima o jornaleiro, o cara que trabalha que só tinha um salário diário, o necessitado, que ele seja ele teu irmão, o estrangeiro, cuidado. No dia certo, versículo 15, dê o salário dessa pessoa, porque é pobre, disso depende a sua vida, para que o Senhor não clame contra ti. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Isso aqui é importantíssimo, versículo 16. Os pais não serão mortos no lugar dos filhos, nem os filhos dos pais. Cada um será morto pelo seu pecado. Até então a gente estava acostumado a ver que quando uma família de alguma forma pecava, quando a nação inteira pecava, todos eram culpados. Agora ele tá individualizando a culpa da lei. Ele está dizendo, gente, pecou o pai, a pena é do pai, pecou o filho, a pena é do filho. Individualmente cada um tem a sua responsabilidade. Não perverterás, versículo 17, o direito do estrangeiro, não tomarás penhor roupa da viúva. Ele está de novo, leis de convívio. Você vai lendo com calma, só para entender, por isso que eu disse que a leitura hoje é mais robusta, é mais forte um pouco.
Você não precisa decorar nada disso, é evidente, você só vai entender como que ele está prevendo que o povo vai se relaciona nessa época, que paciência tem Moisés, porque ele já falou tudo isso para uma geração, ele está falando tudo de novo. Olha que ele é interessante, versículo 19, que prevê o cuidado, a caridade, a assistência social. Se você no teu campo estiver colhendo uma messe e cair um feixe de espigas ali, não volta para pegar, para que o estrangeiro, o órfão e a viúva tenham o que comer. Quando você sacudir a oliveira, não volta para pegar os frutos dos ramos, para que o estrangeiro e a viúva possam colher. Lembra que você um dia foi escravo no Egito. Então sabe o que ele está dizendo? Não queira ter tudo só para você mesmo. É isso que ele está dizendo, está colhendo lá no teu campo. Caiu um pouquinho ali, não vai com usura pegar de novo, deixa ali. O que isso tem que nos lembrar no dia de hoje? Parte daquilo que Deus colocou nas tuas mãos é para você abençoar. Seja caridoso na vida de alguém, abençoe alguém que está passando uma dificuldade, abençoe projetos que Deus vai colocar nas tuas mãos, abençoe uma pessoa em específico, Deus te fala, cara, oferta na vida dessa pessoa isso, faz aquilo nessa pessoa de tal forma, porque quem tem esse coração abençoador, Deus sempre vai dar mais, Deus sempre vai trazer, porque sabe que não retém. Esse é o princípio para hoje. Capítulo 25 vai mostrar as penas, e uma pena difícil também era a pena de açoites. Se houver contenda entre alguns que vierem a juízos, os juízes vão julgar e vão encontrar culpado. Se for culpado, vai merecer, versículo 2, açoites. O juízo fará deitar e ele vai ser açoitado na sua presença, com o número de açoites segundo a sua culpa. 40 açoites ele vai dar, não mais, para que porventura não venha mais sobre os seus irmãos diante dos seus olhos. Então 40 açoites, de novo, ele está prevendo uma pena. Essa é uma das piores também. A pior era o madeiro, era subir no madeiro. E uma das segundas piores era ser açoitado. Levar uma surra de chicotada. Se você lembra comigo, Jesus Cristo passou por essas duas penas. Ele foi açoitado e ele foi pregado na cruz. Veja se ele não se fez maldito por nós. A continuidade é uma lei que eu já comentei, que é a lei do levitrato. Eu já falei sobre isso. O levitrato era mais ou menos essa. Se os seus irmãos morarem juntos, versículo 5, um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família, seu cunhado pode recebê-la como mulher. Então, de novo, tem um irmão, dois irmãos, um morreu, a esposa daquele irmão que morreu, o irmão que ficou vivo pode assumir essa esposa para cuidar da linhagem familiar. Agora, se o homem não quiser subir, se ele não quiser tomar, então um parente mais próximo pode assumir essa mulher. Então ele está falando não só da mulher, não só do pedaço de terra que a gente já tinha visto, mas também da linhagem familiar, para que a linhagem seja preservada. Olha o que ele está mostrando sobre a justiça dos julgamentos. Na tua bolsa, versículo 13, não terá pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa você não vai ter duas sortes. Você sempre vai ter peso integral e justo. Ser injusto nos teus negócios, versículo 16, é abominação ao Senhor, e todo aquele que assim pratica está praticando injustiça. Capítulo 26, ele vai mostrar quando você entrar na terra, guarde as primícias da terra, ofereça a Deus o seu melhor. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor te der para possuir, versículo 2, tome as primícias dos frutos do solo que vocês vão recolher num cesto, vão no lugar onde o Senhor fez habitar o seu nome e ofereçam ao Senhor. Ofereça ao Senhor as suas primícias, ofereça, Senhor, o seu melhor, ele está dizendo. Ofereça, Senhor, também, versículo 12, separe todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro. O dízimo era dado a cada 3 anos naquela estação, que é o dízimos. Então dá ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam nas cidades e se fartem. Traga ao Senhor o seu melhor. Olha, versículo 15, desde a tua santa habitação, desde o céu, abençoa o teu povo, até o que o Senhor prometeu que daria como leite e mel, ou seja, quando você trouxer ao Senhor, clama a Ele para que a provisão dEle continue. Hoje, eu estabeleço esses mandamentos para que vocês os cumpram. Hoje, quando você o fizer, versículo 18, hoje, e o Senhor hoje te fizer que lhe serás por povo próprio, como te disse, Ele vai guardar os seus mandamentos. Quando você cumpre e obedece ao Senhor, Ele guarda os seus mandamentos. Já vamos para um terceiro discurso de Moisés, capítulo 28. Guarda os mandamentos que hoje eu te ordeno no dia que você passar o Jordão. Quando você passar, versículo 3, pegue pedras grandes e escreva nelas as palavras dessa lei.
que não fique só na oralidade, escreva. Moisés está dizendo, tudo que eu estou ensinando a vocês, escrevam, peguem grandes pedras e escrevam, para que as gerações futuras se lembrem. Nessas pedras escreve estas leis. Escuta, ó Israel, escuta, escreve. Ele vai lembrar mais uma vez que o povo não deveria fazer imagem de escultura para si. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou fundição, vai ser coisa abominável perante o Senhor. Maldito que desprezar o pai e a mãe, maldito aquele que fizer o cego errar no caminho, perverter o direito do estrangeiro, de novo, lembrando coisas da lei. Capítulo 28 é uma obra-prima entre o paralelo entre obedecer e desobedecer. A obediência tem bênção, a desobediência tem consequência. De novo, o problema não é a lei, o problema é a desobediência. Então, se você, versículo 28, versículo 1 do capítulo 28, se atentamente escutares a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E olha as bênçãos provenientes da obediência, são várias. Versículo 3, bendito serás na tua cidade, bendito serás no campo. Versículo 4, bendito o fruto do teu ventre. Versículo 5, bendito o teu cesto, tua amassadeira. Bendito você vai ser ao entrar, bendito vai ser ao sair. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. Bênção de obedecer. O Senhor determinará, versículo 8, que a bênção esteja nos teus celeiros. Em tudo que você colocar a mão, te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. Olha o versículo 12, que eu vou profetizar sobre nossa semana aí, porque nós obedecemos a voz de Deus. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva na terra ao seu tempo, para abençoar a obra das tuas mãos. Você vai emprestar a muitas nações, você não vai pegar emprestado. O Senhor te colocará por cabeça e não por cauda. Você estará em cima e não embaixo, se você obedecer aos mandamentos que o Senhor Deus te deu hoje, que eu ordeno para você guardar e cumprir. É bênção obedecer a Deus. É bênção obedecer à voz de Deus. Agora, se você não der ouvidos à voz do Senhor, o contrário vai acontecer. Versículo 16, maldito será na tua cidade, maldito o cesto da tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, versículo 18, maldito ao entrar, maldito ao sair, versículo 19, o Senhor mandará sobre ti maldição, você vai ser destruído repentinamente, a peste vai te pegar, versículo 22, o Senhor te ferirá com tisca, com febre, começa uma série de maldições. Versículo 24, por chuva da tua terra, o Senhor te dará pó e cinza do céu, descerá sobre ti. O Senhor te fará cair diante dos seus inimigos, por um caminho sairá contra eles, por 7 caminhos você que vai fugir deles. Teu cadáver será pasto para as aves, o Senhor te ferirá com úlceras, o Senhor te ferirá com loucura. É terrível desobedecer. Olha o versículo 38, você vai lançar semente no campo, porém colherá pouco, o gafanhoto vai consumir. Olha a maldição que tem da desobediência. Escolhamos obedecer, ele vai investir o capítulo 28 inteiro explicando as maldições decorrentes da desobediência. Então você estuda com calma o capítulo 28, você vai ver como é bom obedecer a Deus e como é terrível desobedecer. Nossa leitura de hoje então termina. Perdão, deixa eu só ler uma das consequências da desobediência. Olha o versículo 64. O Senhor vos espalhará entre os povos de uma extremidade à outra da terra. Ele está prevendo o exílio mais uma vez, caso a desobediência acontecesse. Nós vamos ler a história de Israel depois. Nossa leitura hoje termina com Deus fazendo uma aliança com o povo. É o 4º discurso de Moisés. Estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, onde eles estão ali. Além da aliança que já tinha feito lá em Horebe, no começo da viagem. No fim, ele está fazendo a aliança de novo. Chamou Moisés a todo Israel e disse: tendes visto tudo o que o Senhor fez na terra do Egito. Esta é a memória. Ele nos conduziu, versículo 5, 40 anos no deserto. Nossas sandálias não se envelheceram, nossas vestes não se gastaram. Nós não comemos nem bebemos vinho, porque a gente sabia que o Senhor era Deus. Aí ele está contando toda a história. Então guardem, versículo 9, as palavras desta aliança. Cumpram, para que vocês prosperem em tudo que vocês fizerem. Vós estáis hoje perante o Senhor, cabeças das tribos, anciãos, vamos lembrar da aliança que nós temos com Deus. Hoje se estabeleça por seu povo, e ele seja o teu Deus, como tem prometido, versículo 13, a Abraão, Isaque e Jacó. Ele está lembrando da aliança. Lembra da aliança que nós temos com Deus. Olha o que ele está dizendo.
Versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. As reveladas nos pertencem, a nós, aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos as palavras desta lei. Ele termina a leitura de hoje, ou nós terminamos a leitura de hoje, com Moisés revendo a aliança que o povo tinha que ter com o Senhor. Que nós escolhemos obedecer. Que nós escolhemos caminhar em obediência a Deus. Eu sei que a leitura de hoje é mais robusta, mais pesada, porque tem vários detalhes de lei, mais do que se apegar aos detalhes da lei, do convívio da época entre as pessoas, a gente tem que extrair a essência. A essência é: ofereça a Deus o seu melhor. Oferecendo a Deus o seu melhor, obedecendo a sua presença, Ele vai se derramar sobre nós com glória, Ele vai se derramar sobre nós com poder, com unção. Só começou nossa semana. Amanhã nós vamos terminar o livro de Deuteronômio e vamos já entrar na história de Josué. A conquista vai começar. Nós vamos entender e apresentar a história desse guerreiro, sucessor de Moisés. Então amanhã, imperdível. Vamos ver como a história de Deuteronômio termina, vamos ver como Moisés termina o seu ciclo e nós vamos para Josué. Escolha a obediência. Nossa frase de hoje é: ofereça a Deus o seu melhor. Escolha obedecer. Quem obedece, recebe de Deus bênção. Que Deus nos abençoe, que você tenha uma semana cheia da presença de Deus aí, que você fique na paz de Deus hoje, reflita nessas palavras, escolha obedecer a Deus e ofereça ao Senhor o seu melhor. Fica firme, hein? Já foi 15 dias, já foram 15 dias de leitura. Faltam só 85. Ler a palavra de Deus em 100 dias, como a gente está fazendo, é uma bênção. Quero aqui finalizar essa live dando um abraço para toda a galera, não vou falar o nome da empresa aqui, mas para toda a galera do aeroporto de Guarulhos que assiste a live. Me surpreendi ontem ao passar no aeroporto de Guarulhos em São Paulo, voltando de Manaus. Encontrei um monte de pessoas de uma companhia aérea que se reúnem para assistir a live. Vieram me dizer um oi, a supervisora e os seus supervisionados que assistem a live. Então, galera do aeroporto de Guarulhos, que trabalha aí no aeroporto, que para assistir a live em algum momento do dia, Deus abençoe vocês. Quando eu passar por aí, podem vir me dar um abraço. Fiquei muito feliz de conhecer esse povo que trabalha aí no aeroporto, que assiste a live dos 100 Dias da Bíblia, que se reúnem para assistir. Me surpreendi, passando num portão, a galera falando: pastor, não sei o que, vem cá. E uma galera que assiste a live. Deus abençoe vocês aí, Deus abençoe a galera da tua empresa, galera que se reúne para assistir. Me manda até um inbox aqui para eu poder te mencionar. Você que assiste como equipe de trabalho, com o pessoal que trabalha, que demais. A galera do turno de trabalho, das 4 da manhã ao meio-dia no aeroporto de Guarulhos, assiste a live. Para eles já está em pleno horário de trabalho. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Fica na paz de Cristo aí. Que coisa maravilhosa ver o que Deus faz quando uma geração se reúne para ler a palavra de Deus. Eu me surpreendo a cada pessoa que eu encontro, a cada galera que eu encontro. Galera assistindo lá de Dubai, Deus abençoe em nome de Jesus. Eu ofereço ao Senhor, ofereça a Deus o seu melhor. Escolha a obediência. Vou subir agora, inclusive nos comentários. Vai lá nos comentários e fala: eu estou assistindo daqui, assisto de tal país, assisto com essa galera. É transformador ler a Bíblia, nós estamos juntos lendo a palavra do Senhor. Que Deus abençoe demais. Fica na paz de Cristo aí. Nos vemos amanhã. Amanhã é imperdível, a gente vai para o final da história de Moisés, esse grande líder, e já vamos entender o que o seu sucessor fez. Amanhã tá demais, hein? Deus te abençoe, fique na paz de Deus. Nos vemos amanhã, 6 horas da manhã aqui. Fica na paz.